Já ouviu falar em papel de parede? Sim, Vanice, claro, óbvio, tem aqui em casa. Em papel de parede líquido. Isso existe? Sim, existe. Vanice, essa matéria está sendo mais do que especial para conhecer como a gente pode decorar o nosso cantinho de várias formas. Na verdade, as nossas paredes. E agora a gente vai falar de papel de parede líquido, que está causando aqui em Cascavel. Eu tô com a Débora, que ela super entende do assunto. Ecopaper. O que é isso, Débora? Isso, Júlia, é o papel de parede líquido. Ele leva esse nome, mas ele é muito mais que isso. Ele é um revestimento decorativo. Ele é à base de algodão e seda. A gente pode acrescentar um brilho, né, que a Júlia já amou também, fica lindo. Ele é aplicado na forma líquida, então o acabamento dele fica perfeito. Ele, daqui a um tempo você não tem aquele problema dele estar descolando, né, devido às emendas. Ele não deixa emenda alguma. Bem bacana. Então, a gente comentando com algumas pessoas, a gente fala papel de parede líquido. Todo mundo fica espantado. Por que que ele é denominado um papel de parede líquido? Isso, porque ele é ecologicamente correto, né? E sua composição é apenas algodão e seda, misturado somente com água. Então ele vira uma pasta, uma massa, e vai sendo aplicado na forma líquida. Um móvel planejado, uma porta, uma janela, isso não vai definir o seu preço, por exemplo. Você paga pelo que está aplicado. Não tem aquele desperdício de recortes, por exemplo. Ah, isso é uma coisa bem bacana, que às vezes também até para juntar as estampas, tem todo esse trabalho, né? Exatamente, não precisa. E a manutenção dele também é bem tranquila. Por exemplo, um cachorro, um animalzinho, né? A criança pequena chega lá, às vezes pode acontecer de rasgar, certo? Se é um papel convencional, você tem que retirar ele inteiro, provavelmente. Com o nosso, você só borrifa com água e consegue consertar só a área afetada. Olha que legal. Ele, como você estava comentando, é ecologicamente correto. Por quê? Isso, porque a base dele é natural, né? Não danifica a natureza, não tem cheiro algum, não vai composições químicas, não afeta a natureza. Muito legal. Aqui nós estamos com um profissional aplicando na parede. Vamos falar um pouquinho da aplicação, no que ele difere dos outros. Isso, o Ecopaper pode ser aplicado sobre diversas texturas, né? Grafiato, azulejo, madeira. Aqui nós temos também na parede, ó, o Val pode dar um zoom, uma manchinha, uma rachadura. Você estava comentando que também ele consegue cobrir esses defeitinhos, né? Isso, exatamente. Se há um rachado, algum probleminha na parede, ele consegue corrigir perfeitamente. E ainda, se tem o problema de infiltração, de umidade, ele consegue absorver essa umidade e ele evita o mofo. O papel de parede líquido é uma coisa nova no mercado? Sim, aqui no Brasil é novidade ainda, novidade super fresquinha aqui em Cascavel. Ele tem um tratamento antiestático que repele pó. Então você não tem aquele problema de ter que ficar limpando, passando espanador, né, retirando esse pó, ele não acumula. Para quem tem algum tipo de alergia, então ele é super indicado. Isso, um dos selos dele é antialérgico. Se tem criança pequena, animal, não tem problema. No momento da aplicação, então, aqui foi feita a pasta. Vamos mostrar aqui, na verdade? Ele vem nesse formato aqui. Isso, ele vem dentro da caixa e dentro tem esse bag, né? O pacotinho que a gente só mistura com água. Na verdade, vamos começar do início. Aqui o cliente vai escolhendo as opções, essas são amostras. Isso, a gente tem mais de 200 opções de cores. Tem algumas concentrações mais em algodão, outras mais em seda. O brilho ele é adicional em todos eles, tem brilhos pratas, dourados, compridos, como o cliente prefere, né? Tem quem queira mais clean e outros que querem algo mais extravagante. A gente tem para todo gosto. A partir do momento que a pessoa escolhe, vocês trabalham com pronta entrega? Sim, a gente tem pronta entregas. E daí é feito a medida do local a ser aplicado. Ele vem nesse material aqui e a partir disso ele é misturado ao quê? Isso, somente com água. Somente. Isso, a gente já entrega pronto para o cliente, né? A gente já entrega aplicado, prontinho. Mas se o cliente quer aplicar, ele mesmo pode aplicar. Olha que legal! Muito bacana. Vocês têm algum segredo? É difícil de aplicar? Vocês auxiliam nessa aplicação também? Sim, a gente auxilia também. Um dos conceitos dele é faça você mesmo e faça a aplicação. Porque não tem muito segredo, né? Você mistura com água
espera um momento, umas 4 horas, e o produto está pronto para ser aplicado. E o bacana é que você não tem o desperdício, você paga pelo que vai na parede. Se tem recorte, essas coisas, você não paga mais. Muito legal. Vocês ajudam também a calcular a quantidade de matéria-prima que eu vou precisar para parede? Sim, exatamente. Se precisar, a gente vai até o local fazer o orçamento, né? A gente retira as medidas, largura e altura, e a gente verifica quanto de produto será necessário. E o cliente paga em cima disso. Aqui na aplicação, nós temos o profissional aplicando ali com uma espátula. Como que funciona? Isso, é uma desempenadeira plástica, né? Como o produto ele é delicado, ele é fino, a gente recomenda uma desempenadeira plástica. E daí ele vai aplicando parte por parte. Olha que legal, ele pega ali da mão dele direto mesmo e já vai passando. Isso, é bacana que fique uma espessura de 1 milímetro, né, da parede, para ele não ficar nem muito fino nem muito grosso. E quanto tempo demora? É coisa rápida. Isso, a aplicação ela é rápida. Aqui, por exemplo, vai levar cerca de 1 hora, 1h20. E para secar? Para secar, a gente dá um máximo de 48 horas. Depende do ambiente também, né, da ventilação que ele tem. Geralmente, em 12 horas, 24 horas, ele seca. A partir do momento que ele seca, ele pode ser retirado da parede se você enjoou? Pode sim. Inclusive, é um dos grandes diferenciais. Que produto hoje a gente consegue retirar e reaproveitar esse produto? Com o EcoPaper, você enjoou, você consegue encharca ele novamente, ele vai voltar a ser a massa original. Tua parede continua intacta, porque ele é natural, e você consegue reaproveitar esse produto. Por exemplo, moro de aluguel, quero decorar minha casa, mas não quero investir. Aplica, quando você for se mudar, você leva o EcoPaper junto. A partir do momento que você aplicou a água, ele volta a ser massa, você pode guardar essa massa e depois reaplicar ela? Exatamente. Se eu só colocar água, ele não vai sair, ele não sai facilmente, né? Ele só vai sair se eu fizer questão que ele saia. Então, ele saindo, ele volta a ser essa massa e eu posso reaplicar, ele é reaproveitável. Nossa, muito bacana. Então, agora como você comentou ali, por exemplo, se por acaso eu derrubo um copo d'água na parede, é um acidente, ele vai estragar? Não estraga, ele vai ficar úmido. O que acontece é que geralmente quando é o papel comum, ele pega a água e ele mofa, né? Ele tem a tendência a mofar, a estragar. Com esse produto ele consegue respirar, ele tem uma propriedade que respira a umidade e ele seca e volta ao normal. Que legal. Vanícia, essa dica foi ótima, eu já quero colocar na minha casa.